Olá, acho que agora estamos de volta. Pedimos desculpas a todos por esse problema técnico. Sejam todos bem-vindos à quarta edição do projeto Entre Elas, do Ministério Público do Rio Grande do Norte, que busca proporcionar um espaço de discussão e troca de experiências. Neste encontro, vamos abordar o tema etarismo. Mas o que seria o etarismo? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é o conjunto de estereótipos, preconceitos e discriminações direcionados à pessoa com base na idade. Nos últimos meses, notícias que relacionaram a idade e a comportamentos femininos foram muito divulgadas pela imprensa e disseminadas com recorrência pelas redes sociais. Foi o caso, por exemplo, do vídeo publicado por 3 jovens mulheres, discriminando uma colega de sala que faz graduação aos 44 anos. Uma das estudantes chegou a dizer, abre aspas, era para estar aposentada. Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade, fecha aspas. O material, que inicialmente foi publicado para um grupo restrito em um perfil de uma rede social, viralizou ao ser compartilhado em outras plataformas e provocou centenas de comentários, grande parte deles criticando a atitude das jovens que gravaram o vídeo. Bem, nesta edição do Projeto Entre Elas, nós teremos a participação de mulheres que conquistaram objetivos profissionais ou fizeram descobertas de novos talentos após os 40 anos e que possivelmente já ouviram a frase "Você não tem mais idade para isso". E para abrir o debate sobre esse tema, eu convido a Procuradora-Geral de Justiça, Elaine Cardoso. Ela é a primeira mulher a ocupar este cargo no Ministério Público do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, doutora Elaine. Também convido a criadora de conteúdo digital, Larissa Dantas, ela que é graduada em Engenharia Civil e Direito e atualmente ocupa o cargo de analista judiciária do Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 21ª Região. Ela é mestranda em Gestão de Processos Institucionais pelo UFRN, com ênfase em Psicologia Organizacional e do Trabalho. Também atua como instrutora da Escola Judicial do TRT. Larissa criou o perfil no Instagram 40 ou Mais, onde trata de pautas ligadas ao universo feminino e relacionadas ao envelhecimento saudável e autoconhecimento. Seja bem-vinda, Larissa. Convido ainda a Procuradora de Justiça, aposentada, Auxiliadora Alcântara. Ela ingressou no Ministério Público do Rio Grande do Norte como promotora de justiça em 1985. Trabalhou nas promotorias de Monte Alegre, Goianinha, Parnamirim e Campo Grande. Foi promovida a Procuradora de Justiça em 1998. Ocupou o cargo de Procuradora-Geral Adjunta de 2007 a 2009 e de 2012 a 2013. Após 31 anos de serviço, aposentou-se no dia 16 de dezembro de 2016. Atualmente faz parte da diretoria da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte, a AMPERN, representando os membros aposentados. Seja bem-vinda, doutora auxiliadora. Convido também a promotora de justiça, Ingrácia Monteiro. Ela é graduada em Serviço Social pela UFRN e em Direito pela UNP. Foi funcionária da Caixa Econômica Federal de 1989 até 2001. Ocupou também o cargo de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, de 2005 a 2014, e a partir do dia 1º de abril de 2014, ela assumiu o cargo de promotora de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Atualmente, ela está na Coordenadoria de Investigações Especiais do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAER. Seja bem-vinda, doutora Ingrácia. Por fim, convido Caísma Belli. Ela é cearense, formada em Economia e Direito, mas, segundo ela, com alma de artista. Caís é servidora do Ministério Público do Rio Grande do Norte há 14 anos, com passagens pela Promotoria de Justiça de Patu, pela Ouvidoria, pela Diretoria Geral e pela Coordenadoria Judicial, SEJUD. Atualmente, Caís ocupa o cargo de secretária do Colégio de Procuradores de Justiça. Suas incursões artísticas começaram com a pintura acrílica, chegando na aquarela, guache, colagem e bordado. Gosta de misturar técnicas e experimentar suportes para se expressar em cores, formas simples e texturas. Ela já participou de exposições de pintura promovidas pelo Ministério Público e participou do 5º e do 6º Salão Dorian Gray, aqui no estado, com obras autorais. Seja bem-vinda, Caís, sejam todas bem-vindas ao nosso bate-papo. Com as convidadas devidamente apresentadas, eu passo agora a palavra para a Procuradora-Geral de Justiça, Elaine Cardoso. Muito obrigada, Fátima. Meu bom dia, né, a todas e a todos que nos acompanham. E minha saudação e acolhimento especial, né, às
integrantes do Ministério Público e a nossa convidada, Larissa Dantas, que vem nessa manhã para nos brindar, todas elas, com suas experiências e chamar a atenção, acho, para esse tema que recentemente se mostrou tão atual, né, relacionado à questão do etarismo, e que demonstra como todos nós, seres humanos, e as mulheres especialmente, diante de toda a cultura machista que nós estamos constantemente sendo confrontadas, né, lidamos com vários tipos de situações, que nós possamos, a partir dessa pergunta, o que você faria se não estivesse velha demais para isso? Como nós temos crenças limitantes, né? Como nós aprendemos desde cedo que isso pode, isso não pode, claro que os limites, eles fazem parte da sociedade, mas que tipo de limites nós devemos ter em mira quando nós nos colocamos para descobrir, né, atividades, para descobrir a atuação de diversos papéis, para descobrir possibilidades, para descobrir o que nos faz feliz, né? Então, é com muita alegria que eu acolho aqui, saúdo e agradeço, né, a participação e o aceite, tanto de Larissa, quanto de Caís, quanto da nossa querida doutora, né, doutora auxiliadora e doutora Engrácia, né, para participar dessa manhã de hoje, mediada por Fátima Helena. E quero também dizer o seguinte, que além de nós precisarmos sempre estarmos atentas a essas crenças, né, limitantes e nos conhecermos e nos reavaliarmos sobre aquilo que nós queremos, sobre aquilo que nos impulsiona, sobre aquilo que nos faz feliz, né, é muito importante também nós pensarmos nesse contexto, no contexto que não é só de uma mulher individualmente, mas é de todas nós enquanto integrantes da sociedade, porque todas nós queremos uma sociedade melhor, e para isso, muitas vezes, nós precisamos parar um pouco e discutir, ou refletir, ou escutar sobre esse tema, ou se dedicar, ou ler sobre isso, né? E esse projeto, Entre Elas, ele vem com esse propósito, de trazer um pouco algumas provocações, algumas inquietações, algumas reflexões, para que possamos também reavaliarmos as nossas convicções, né, e adotarmos novos caminhos ou novas escolhas a partir dessas reflexões, a partir desse conhecimento, a partir dessas discussões. Então, eu tenho uma mãe que, na década de 80, fez vestibular e fez cursinho, né, para fazer o curso superior com 40 anos, naquela época, né? Então, imagine se fosse hoje, né? A gente, quer dizer, naquela época eu não me recordo dela ter tido qualquer tipo de resistência, como nós vimos divulgado tão amplamente na internet nos últimos dias. Então, hoje a nossa fala, ela ganha uma relevância exponencial pela forma como ela pode ser rapidamente disseminada. Então, que procuremos disseminar esse sentimento de fortalecimento, né, de conhecimento, de autoconhecimento e de inspiração para outras mulheres. Eu tenho certeza que essa manhã de hoje vai ser cercada, vai ser repleta dessas boas experiências e dessas inspirações com as nossas convidadas. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos e uma excelente manhã de reflexão a todos. Muito obrigada, Fátima. Obrigada, doutora Elaine, por enriquecer nosso debate sobre esse tema tão importante, né? Eu lembro a todos que estão assistindo a live pelo nosso canal do YouTube, que vocês podem também participar do debate através do chat. Vamos agora ouvir as nossas convidadas, certo? E começo por Larissa Dantas, criadora do perfil no Instagram 40 ou Mais. Larissa, você é bacharel em Engenharia Civil e em Direito. Tem um currículo riquíssimo e é super bem conceituada em sua carreira, que eu lhe conheço já há bastante tempo. Como é que surgiu a ideia do perfil 40 a mais? E como é que tem sido essa receptividade do seu público em relação aos seus posts? Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, assim, enormemente o convite. Realmente fiquei muito feliz. É o tipo de evento que eu amo, né? Falar com mulheres, conversar, dialogar, abrir discussões sobre temas tão relevantes quanto o etarismo, né?
Eu espero que o próximo seja presencial para eu distribuir os abraços, que eu gosto de dar de todo mundo, né? Mas ficam aqui meus abraços virtuais. E, assim, agradecer enormemente o convite na pessoa de Elaine, que está aqui, e agradecer a gentileza com que eu fui tratada por Nayara e Maura. Vamos começar você perguntou sobre o perfil, né? O perfil, na verdade, ele foi criado como um canal justamente de diálogo, né? Eu cheguei nos 40 anos e me vi numa fase muito nova e muito desafiadora em alguns aspectos. E senti a necessidade de ter um canal de troca de experiências, né? E ele começou muito despretensiosamente. Era para ser um canal entre amigas, assim, mas ele foi crescendo, provavelmente por essa necessidade que a gente tem de se enxergar no outro, né? Então, assim, essa necessidade que a gente tem de enxergar na fala do outro nossa própria dor, né? Como a gente chama de psicologia, né? E, assim, com relação ao etarismo em si, eu acho que é uma coisa inata da nossa sociedade. Provavelmente nós, em algum momento, tivemos falas parecidas com dessas meninas, né? Graças a Deus a gente evolui como ser humano no decorrer dos anos, né? Da vida, das experiências que a gente vive. Mas para essas meninas, né, que despertaram graças a Deus despertaram esse debate, né, sobre etarismo, eu queria propor mudar o tema da live, né? Em vez de ser o que eu faria se não estivesse tão velha para isso, eu acho que a sensação que a gente tem quando chega nessa fase da vida é o que eu vou fazer, já que estou velho o suficiente para isso, né? Porque, assim, para mim é uma fase de autonomia e liberdade que eu não tive nas minhas primeiras décadas de vida. Né? Hoje em dia eu me sinto completamente autônoma e livre para tomar minhas decisões, seguir meus caminhos e fazer minhas escolhas com muito menos amarras e muito menos opressões, né, do que eu tinha quando eu tinha uma idade mais tenra, vamos dizer assim. Obrigada, Larissa. Mas você chegou já, assim, a segunda pergunta que eu fiz foi como é que tem sido essa receptividade do seu público no canal, né, do Instagram? A receptividade é imensa, né? Até porque a gente fala lá de tudo que mulher gosta de conversar, né? A gente passeia por diversos temas, né? Eu brinco, o pessoal brinca e diz que eu não sabe como é que eu dou conta de fazer tanta coisa ao mesmo tempo, mas eu não faço tudo ao mesmo tempo. Né? Mas, assim, eu acho que é muito característica da mulher madura, né? A gente ser, infelizmente, a gente podia ser menos multitarefas, né? Se a gente tivesse mais suporte nessa sociedade patriarcal, como a Elaine disse, talvez a gente não tivesse que se desenrolar em tantas áreas, em tantos papéis, né? Mas é aquela história, se isso é o que nós temos agora, vamos tratar, lidar com uma maior desenvoltura possível, né? A receptividade lá é ótima, a gente tem diálogos maravilhosos, eu mais aprendo do que contribuo, acredito eu, lá, assim, eu evoluo muito com o que eu escuto, impressionante, são dois aspectos que me surpreendem diariamente, quanto que as histórias se repetem e quanto que elas são diferentes também, né? Na perspectiva da individualidade das mulheres em si. Mas, assim, são muitas histórias que se repetem em vários aspectos, que a gente nem vai entrar nessa seara aqui, mas é interessante que esse canal, ele se retroalimenta, né, justamente do que as seguidoras, no caso, que a maioria é mulheres, chega trazendo para a gente. Ok, obrigada. Doutora Maria Auxiliadora Alcântara, como gosta de ser chamada, a senhora se aposentou em 2016, após 31 anos de serviço junto ao Ministério Público aqui do Rio Grande do Norte, mas continua ativa junto à diretoria da Amperne. A senhora já sofreu algum tipo de preconceito pela idade,
Já chegou a ouvir que já tinha passado da idade para dar início a novos projetos? Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Na realidade, não. Eu não sei se devido ao meu temperamento, eu nunca passei por isso. Porque, primeiro, que eu só gosto de conviver com gente jovem. E, assim, devido ao meu comportamento, embora o preconceito seja uma coisa enraizada, e principalmente da minha geração. Na minha geração era assim, depois dos 40, mulher não pode ter cabelo grande. Mulher não pode frequentar restaurante sozinha. Então, tinha uma série de limitações. E as redes sociais e também a evolução, ela ajudou muito a gente, a nós mulheres, porque hoje tudo que nós queremos, nós podemos fazer. Só depende de cada um e da cabeça de cada um, né? No meu caso, eu não tenho limitação de nada. Mesmo com a idade, eu estou com 72 anos, mas está aí a doutora Elaine, que eu convivo com a turma dela, né? Praticamente eu não ando com a turma da minha idade, apesar de ser representante dos aposentados. Assim, convivo, dou atenção, respondo aos questionamentos deles, mas convivência, eu gosto da turma jovem, dos meus netos, e graças a Deus eu nunca senti esse tipo de preconceito. Tem uma coisa muito interessante que eles dizem, mas que isso não me incomoda. Pelo contrário, eu acho ótimo. É dizer, eu quero envelhecer com você. Então, quer dizer, eu estou no caminho certo. Não estou ligando com os preconceitos. Entendeu? Então, realmente, eu nunca senti nada a esse respeito e acho ótimo viver. Minha mãe tem uma história que dizia assim, eu não quero, desculpe, não sei se vai sair, mas minha mãe dizia muito, eu não quero andar com gente velha. Porque velho você vira para um lado e diz, sabe quem está doente? Do outro lado, sabe quem morreu? E realmente a turma jovem não tem nada disso. Você sai de casa assim, com a cabeça ótima, sem pensar em doença, sem pensar em nada. Então, essa é a minha forma de viver. Geralmente a aposentadoria, parabéns pela sua atitude. Geralmente a aposentadoria ela é um ponto bem difícil para muitas pessoas, do ponto de vista de rotina, que é aquela rotina de trabalho não acontece mais, né? Você tem toda uma mudança de vida. Isso aconteceu para a senhora? O que é que a senhora acha que está aproveitando mais a vida agora? Está se divertindo mais? Está curtindo mesmo essa fase agora atual? Olha, para falar a verdade, eu acho que hoje, depois de aposentada, eu sou mais ocupada do que quando eu efetivamente tinha um expediente para comparecer. Eu estudo inglês, eu faço academia, quando alguém diz assim, vamos viajar, não quero nem saber para onde, eu já estou pronta para ir, entendeu? Então, o meu tempo é muito ocupado. Não dá tempo de pensar, me aposentei, não tenho mais o que fazer. Não, isso não existe comigo. Não tenho vitiminologia nenhuma nesse sentido. O negócio é viver e ser feliz. É isso mesmo. Doutora Ingrácia, depois de construir uma carreira de 12 anos e meio como bancária, a senhora decidiu, aos 32 anos, voltar para os bancos da faculdade e cursar Direito. Aos 38 anos, assumiu o cargo público, o cargo de oficial de justiça, exercendo por 8 anos e meio. E aos 47 anos, passou a ser promotora de justiça aqui no Ministério Público do Rio Grande do Norte. Como se deu esse start para essa mudança de carreira? Como é que foi a reação dos seus colegas de banco diante desse recomeço? Houve algum preconceito aí? Houveram comentários em relação a isso? Bom dia a todos e a todas. Esse start, eu acho que assim, não foi uma coisa só que me motivou a mudar, mas a situação da época, né? Eu terminei serviço social com 21 anos, entrei na universidade com 17, com 21 me formei. E com 22 anos, assim que eu saí, eu passei no concurso da Caixa Econômica, então passei a ser funcionária pública federal. E deixei o serviço social de lado. Fui trabalhar na Caixa e pensei que eu ia passar minha vida toda lá. Nunca pensei que fosse sair, né? Fiquei trabalhando lá no meu dia a dia. Minha irmã, Virgínia, que é juiz, hoje é aposentada, ela sempre falava, você faz direito. Eu, não, Virgínia, eu não vou fazer direito, não, eu já sou casada, eu tenho um filho, por que eu vou voltar para estudar? Não tenho nem paciência para isso, né? Eu sempre dizia, não vou fazer direito, não. E estava muito bem com a minha vida lá, sendo funcionária, né, da Caixa Econômica. Mas, depois de um tempo, acho que as condições do banco foram mudando, certo? Aquilo começou a me incomodar. Então, acho que isso foi a primeira coisa que me fez começar a pensar, a mudar.
eu comecei a ficar insatisfeita com o que eu estava vivendo naquela época, né? E aí eu vou ficar reclamando? Não, eu vou fazer alguma coisa. Então, assim, as condições, o banco passou a ser muito mais exigente, muito mais clientes, as filas enormes, eu era caixa de banco, do banco, né? Então, as filas enormes, saía extremamente cansada e o salário começou a reduzir. Então, eu comecei a ficar insatisfeita, comecei a pensar nisso e quando foi com 32 anos, eu disse, não, vou fazer direito. Vou fazer direito. Meu irmão também, Arson, mais novo, é juiz federal, e eles começaram a dizer, não, faça direito, faça direito, faça direito. Eu disse, não, então eu vou fazer direito. Aí, com 32 anos, eu resolvi fazer direito. Fui fazer direito. Com 34 anos, quando eu já estava, como você acabou de dizer, com 12 anos e meio da Caixa Econômica, trabalhando lá, né, a Caixa começou com aqueles planos de demissão voluntária. E eu comecei a pensar, será que isso aqui é para mim, né? Mas, assim, aí comecei a pensar e conversar com minha família, e na época minha família me apoiou muito. Tanto minha mãe, meus irmãos, como meu esposo. Eles disseram, olha, você faça o que você quiser, né? Você veja, pense, e era uma responsabilidade muito grande. A gente recebia aquela proposta, né, de pedir demissão, de pedir exoneração ou não, e você abria a tela lá e clicava sim. Eu me lembro até hoje, né, quando eu abri a tela lá e cliquei sim. Aí pedi exoneração. Então, com 34 anos, eu estava fazendo universidade, casada, com 2 filhos, casada com 2 filhos e desempregada. E começando a minha vida todinha novamente, né? Eu voltei para quando eu tinha 22 anos, que eu estava estudando para concurso da Caixa Econômica. E aí, assim, passar no concurso ou não passar, estudar ou não estudar, não era uma opção. Para mim, nessa época, eu disse, não, é um dever, eu tenho que conseguir. Eu tenho que conseguir, eu não vou, certo? Então, assim, nas sextas-feiras, como eu tinha 2 filhos pequenos, ficava difícil para mim estudar em casa. Então, eu ia todos os dias para a biblioteca. E, às vezes, uma sexta-feira, dependendo da biblioteca que eu fosse, quando eu abria a porta que não tinha ninguém, eu ia, assim, me arrastando, né? Meu Deus, ficar sozinha aqui, mas eu tinha que estudar, certo? Então, eu comecei a estudar, e assim, a tentar conseguir, né? Porque, para mim, assim, de 2000, eu entro para ser oficial de justiça, eu saí da Caixa em 2001, no ano seguinte, em 2002, eu passei para oficial, só um ano. Mas o concurso teve uma série de problemas, vai cancelar, não vai, sabe? Teve uma série de impugnações, e só em 2004, acho que final de 2004, ele foi homologado e começaram a chamar. Então, em 2005, eu volto a trabalhar. Passei 4 anos desempregada. E isso é uma época muito difícil para mim. Muito difícil porque... quer falar, Fátima? Um minutinho, é só a doutora Elaine vai precisar sair agora. Eu queria agradecer sua presença aqui neste debate, doutora Elaine. Muito obrigada por tudo. Tá, e vamos voltar aqui às convidadas. Obrigada, excelente evento a todos. Tchau, Elaine. Pode continuar, doutora Ingrácia. Certo. Então, assim, em 2005, quando o TJ me chama, né, eu saí o edital de convocação para mim, e eu volto a trabalhar. Isso para mim foi muito importante, pelo menos assim, eu não sou desempregada. Eu não cheguei onde eu queria chegar, que quando eu saí da Caixa Econômica, né, a minha trajetória que eu, assim, tracei é chegar onde meus irmãos chegaram. Então, se meus irmãos, nós somos 4, o mais velho é professor da universidade, tinha eu, quer dizer, que trabalhava na Caixa, depois fiquei desempregada, e tinha meus 2 outros irmãos que eram juízes. Então, eu disse, eu vou passar no concurso de juiz ou de promotor. E minha irmã sempre dizia, não, você ser juiz é muito complicado, vai ser promotora, promotora é melhor, acho que juiz, não sei o quê. Aí eu fiquei com isso na cabeça, então vou ser promotora. Né? Então, eu tinha traçado aquele objetivo, mas quando eu assumi como oficial de justiça, foi muito importante, porque eu voltei a trabalhar, eu já não era mais desempregada, né? Eu passei a ter algum salário que para mim era muito importante, porque eu comecei a trabalhar com 22 anos, e com 34 eu fiquei desempregada, por opção minha. Então, foi muito importante voltar a trabalhar. Eu acho que eu tirei, assim, 200 quilos das minhas costas, entende? Tava, assim, aquela pressão que eu me fazia, né, parou de existir nessa época, porque eu
quando eu saí da Caixa, eu recebi algum dinheiro, certo? Mas eu botei lá na conta e eu ficava tirando, né, todo mês para pagar minhas despesas, gastava o mínimo possível, pagava a minha universidade, que eu estava fazendo na UNP, mas aí eu não comprava quase nada, certo? Às vezes eu ia no shopping, eu via aquelas mulheres saindo com sacolas de sapato, de roupa, não sei o quê, e eu não podia comprar, né? Eu passei 4 anos assim que eu não podia gastar com nada que fosse supérfluo, eu me segurava o máximo, porque todas as despesas da casa da época estavam sendo assumidas pelo meu esposo. Então, eu não poderia jogar mais ônus em cima dele. Então, assim, eu me segurava ao máximo, mas eu, assim, um dia eu já vou conseguir comprar muitos sapatos, se eu quiser, certo? Então, eu ficava sempre com aquilo na minha cabeça, um dia eu já vou conseguir. E continuei estudando, né? E, assim, ser oficial de justiça foi muito bom, porque se trabalha por produção, eu recebi aquela quantidade de mandados, e aí eu tentava ver qual é o local, porque a gente é dividido, na época, eu não sei como está hoje, a gente era dividido em 12 regiões, e eu procurava qual é a região que eu tenho menos mandado para cumprir, porque se eu for para essa, eu vou ter menos trabalho, e aí eu vou ter mais tempo livre para estudar. Então, às vezes, era Ridinha, né? Porque é o mais longe, ninguém queria, então eu vou para lá, para Ridinha. Mas aí eu tentava juntar a maior quantidade de mandado para ir, passava o dia todinho naquele Ridinha, Zona Norte, por ali. Às vezes, atolei carro já, né? Porque você tem que entrar para ir naquelas casas, e ia ser uma dificuldade grande, mas eu vou para lá, porque tem menos mandado. Então, assim, eu fui tentando, né? Voltei a trabalhar e estudando, fiz o concurso do Ministério Público. Eu acho que foi em 2009 que começou, terminou em 2010, eu acho que a primeira turma entrou em 2011, e aí quando a gente pensava que esse concurso ia expirar mesmo, eu não ia ser chamada, a gente foi chamada, eu fui chamada, né? Então, entro no Ministério Público com 47 anos, e assim, estamos aqui, né? Tentando viver um dia de cada vez. Hoje em dia eu tenho 55 anos, já tenho tempo para me aposentar, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu já estou até recebendo o abono de permanência, mas, por enquanto, não é uma opção para mim, né? Eu acho que a gente, assim, né, tem muita coisa para fazer. Um projeto que não é só meu, mas é meu do meu esposo, a gente, pronto, com 55 anos, eu moro há 30 anos na mesma casa, agora com 55 anos a gente resolveu se mudar. Então, a gente comprou um terreno e está construindo uma casa. Estamos começando tudo novamente. Então, assim, é querer e poder, e fazer, se organizar, não é? Assim, eu não gosto de ficar incomodada, reclamando. Eu não sou da tipo de mulher que fica reclamando, não. Se eu posso, ou eu me acomodo, se eu não posso sair, eu me acomodo, se eu posso, eu vou atrás. Isso mesmo, obrigada. Thaís Mabelli, a servidora pública com alma de artista. Eu vou pedir licença para citar um texto seu. Abre aspas. A arte me liberta e me expande. E assim, seja pintando, colando ou bordando, vou fazendo meus dias com presença e gratidão. Porque se nem sempre é fácil olhar para o mundo lá fora, a gente pode tentar melhorar o mundo de dentro. Fecha aspas. Você é formada em economia e direito, mas em determinado momento da vida descobriu-se artista. Uma das suas últimas incursões artísticas foi o bordado. E nos conte um pouquinho dessa sua história. Você acha que existe uma idade para se iniciar algum projeto, para desenvolver alguma atividade ou mudar de carreira? Você já se considerou velha para fazer algo? Muito bom dia. Quero começar agradecendo por esse convite tão carinhoso que eu recebi para estar aqui com vocês essa manhã. E quanta coisa linda a gente já ouviu, né? E, bom, eu sou a feliz detentora de 45 anos de vida, né? Esta é a minha idade atual. Mas o que é a idade, né? Se não um registro da passagem do tempo, porque o que importa realmente é a forma como a gente vive o nosso tempo. Eu sinto que foi depois que eu completei 40 anos de idade que eu comecei a viver de verdade. A minha cunhada, ela é poucos meses mais velha do que eu, né? Ela nasceu poucos meses que eu, e ela já tinha me dito, vai ser ótimo, você vai ver como vai ser bom.
E então eu recebi aquela informação e pude realmente me apropriar dela. E a partir dos 40 foi um marco para mim, porque eu percebi que naquele momento eu decidi que eu cuidaria mais de mim e eu priorizaria cada vez mais a minha felicidade. Eu fiz um compromisso comigo naquele momento. E quando a gente fala em etarismo, vem várias coisas, né, na nossa mente, e coisas ruins, em regra, né, porque afinal de contas a gente está falando aqui de preconceito. A palavra, ela pode não ser muito difundida, né, não faz parte do nosso vocabulário diariamente, foi agora realmente suscitada a partir desses acontecimentos que nós testemunhamos, e como a Larissa falou, graças a Deus, né, porque às vezes é necessário esse tipo de incursão para que a gente se lembre de coisas que às vezes parecem tão ali, permeadas na sociedade, que a gente nem se lembra que existem, mas que elas existem, né? E a partir disso é que a gente precisa reconhecer, né, a existência do etarismo para que a gente consiga mudar, né, a realidade, porque a gente só muda realmente aquilo que a gente conhece. E a gente vive numa sociedade ainda muito arcaica, né, como a doutora Elaine mencionou na sua fala, muito arcaica em termos de costume, e é muito difícil a gente vencer um costume que foi arraigado, que é da cobrança sobre nós mulheres. A gente é cobrada o tempo inteiro. O comportamento que a gente deve ter, o jeito que a gente deve falar, a forma como a gente deve vestir, a quantidade de filhos que a gente deve ter, a gente é cobrada o tempo inteiro. E colocaram sobre os nossos ombros o peso de ser multitarefa, que Larissa mencionou também, né? Meu Deus, como é terrível. E como eu comprei durante tanto tempo essa ideia de que eu precisava ser multitarefa. Quando eu percebi que eu não precisava ser, foi muito bom. Foi muito bom. Mas a gente é cobrado para ser multitarefa, para ser compreensivo, para estar sempre disponível, e ainda por cima colocar um prazo de validade na gente, né? Eu não sei se ainda tem por aí aquelas plaquinhas de estacionamento, né, para pessoas idosas, que às vezes tinham aquelas imagens no desenho de uma pessoinha assim com a bengalinha, lembra? Não sei se ainda tem, se já mudaram. Minha sogra ficava danada com aquilo, porque ela não se reconhecia naquele desenho. Não dizia nada de quem ela era, sabe? Da pessoa que ela era, da vivacidade que ela tinha, do que ela tinha ainda para oferecer para o mundo. E ela ali, quando estacionar o carro dela, ela era definida por aquele desenho. Então, ela não gostava, eu achava muito, muito interessante essa reação dela, sabe? De contragosto diante daquilo, que ela dizia, alguém precisa mudar isso aí. Não pode mais ter esse tipo de coisa, né? Mas tudo tem a ver com a nossa construção dentro dessa sociedade, como o nosso sistema de crenças, né, que é muito forte, é uma bagagem que a gente vem trazendo e cresce, e é um treino muito grande para a gente conseguir mudar as coisas que a gente acredita ou que fizeram a gente acreditar, né? Tudo tem a ver com a forma como a gente foi educada, com a forma como a gente se relaciona. Eu ainda estou aprendendo, né, a me ver como essa mulher mais madura, mais experiente, diante desse mundo que dita até a forma como o corpo da gente deve ser e que limita as nossas potencialidades. Eu acredito que não pode ser limitada a nossa capacidade de criação, a nossa capacidade de crescimento, a nossa capacidade de aprendizado. E nós vimos aí nos depoimentos anteriores essa capacidade sendo plenamente mostrada, vivenciada, né? Esses testemunhos que nós estamos vendo aqui dão prova disso, dessa nossa capacidade. E digamos que a minha fala, ela objetiva trazer aqui talvez um aspecto mais lúdico, né, para a discussão, porque o que eu estou falando aqui, né, o que eu estou para falar aqui, é sobre um novo aprendizado, que foi a questão do bordado, né? Algumas pessoas sabem que eu gosto de bordar. O bordado é uma tradição bem antiga,
né? E até um dia desses era considerado como coisa de velha, de velhinha, né? A tia velhinha, a avó velhinha, sei lá, pessoa velhinha que bordava. Hoje eu sou essa pessoa. E sou muito feliz sendo essa pessoa. Né? Talvez alguém aqui tenha uma avó, uma tia, um parente, alguém que viu bordar, né, que sabia bordar, ou aprendeu a bordar quando era criança, enfim, não é o meu caso, né, eu comecei realmente, eu virei bordadeira depois dos 40, e para mim é uma coisa que tem muito significado, muito, porque além de eu estar ali ampliando as minhas sinapses neurais, com o bordado, né, ali através daquele contato com as linhas, com as cores, com o planejamento que tem que ter minimamente, eu fortaleço a minha presença e esse autocuidado com o qual eu me comprometi quando eu fiz os meus 40 anos de idade. E quanto tempo, né, da nossa vida a gente fica preso dos ruídos desse mundo? E o bordado ele veio para mim durante a pandemia, né? Muitos de nós aprendemos nossas habilidades através das informações que foram compartilhadas durante esse período em que ficamos reclusos, e o bordado ocupou esse espaço de relaxamento e de libertação, né? Libertação dessas cobranças internas, libertação da necessidade de ser perfeita, não que eu tenha me curado, né? Eu acho que vai demorar ainda, mas eu estou aí treinando todo santo dia, mas me ajuda a diminuir o fardo que foram colocados nos meus ombros, os fardos que foram colocados nos meus ombros, né? E não é à toa que se chama bordado livre, existem várias técnicas, mas aqui eu me identifico, chama-se bordado livre, justamente porque não tem muito apego a regras. Se quiser, você segue regras, mas se não, você se desapega delas e simplesmente você aproveita ali aquele seu momento. E cada vez mais tem pessoas bordando, né, das mais diversas idades, né, não é coisa de velho mais, né, não é mais coisa de velho, porque se descobriu várias vantagens nesta prática, e que ela é esse lugar de expressão artística, de manifestação cultural, de resistência também, é um lugar onde a gente pode depositar nossas memórias, nossos afetos, e gente, assim, eu estou me divertindo muito, tá, nesse processo, nessa descoberta. E eu acho que nunca é tarde para a gente se envolver em coisas que nos despertam interesse. E isso é muito importante, né, na nossa sociedade, porque a gente vive e passa o tempo, a maior parte do tempo, trabalhando, né, ou cuidando de tarefas domésticas, ou cuidando de interesses que não são nossos. São interesses de outras pessoas que a gente precisa estar ali atento para resolver e para ajudar quando necessário. E isso toma muito tempo da gente, né? Às vezes, a gente pensa que está velho, né? E aí eu vou entrar na pergunta de Fátima. A gente, às vezes, pensa que está velho demais para fazer alguma coisa, ou uma coisa ou outra, e acha que não é capaz, porque o desconhecido assusta. Eu achei que eu não ia conseguir bordar, mas eu consegui. Às vezes eu penso que sou velha, assim, para algumas coisas. Por exemplo, tecnologia. Às vezes eu penso que eu sou velha para tanta tecnologia, porque parece que a gente está o tempo todo correndo para alcançar. Eu sou do tempo do mimeógrafo, da ligação por pulso, tá? Então, às vezes eu fico um pouco cansada de tanta tecnologia, mas ao mesmo tempo fico feliz quando faço descobertas. Por exemplo, mais recentemente, saber que é possível fazer uma enquete por meio do WhatsApp. Eu achei isso fantástico, maravilhoso. Falava disso ontem com Gisele, né? Fantástica essas descobertas, né? E isso é autonomia, que Larissa falou, né? A autonomia que vem com a idade, porque a gente se sente mais livre para descobrir, para se permitir fazer as coisas. E eu estou falando aqui de bordado livre para lembrar que a gente pode ser feliz com coisas simples. Tem uma escritora chamada Paula Braga, que ela fala que a gente vive nesse mundo aí num paradoxo, que de um lado a gente tem o apreço pelo luxo, e de outro lado a gente tem a busca por uma vida simples. Bordar é experimentar uma vida simples. Não significa uma vida pequena, não significa uma vida simplória ou limitada. Significa uma vida onde a gente se alegra com pequenas coisas. E é essa vida que eu quero. É essa vida que eu desejo para todos vocês que estão aí. Mas qual é a idade certa, né? Para a gente realizar, para a gente se realizar enquanto indivíduos? Qual é a idade certa para a gente realizar as nossas aspirações, os nossos sonhos?
Eu ainda vou aprender a costurar, viu, minha gente? Eu ainda vou aprender a costurar, porque eu não obedeci a minha mãe quando ela disse para eu fazer isso. Então, como eu acredito que nunca é tarde, eu ainda vou aprender. E quem sabe fazer outra faculdade também. E eu tenho um sonho, né? Justamente por achar que não é tarde, eu tenho um sonho de escrever um livro. Mas eu não tenho pressa, tá? Eu não tenho pressa, porque eu estou na minha própria construção, e esse livro deve surgir a partir dela. E eu me inspiro em Cora Coralina, uma das grandes escritoras que nós temos, que publicou seu primeiro livro quando tinha quase 76 anos de idade. Enquanto eu não publico esse livro, eu vou bordando, conversando aqui com vocês, trocando experiência, né? Crescendo. Eu vou pedir licença, Fátima, para ler um trecho de uma música de Gonzaguinha, chamada Eu Apenas Queria Que Você Soubesse, que é uma música muito linda, e eu marquei aqui um trechinho dela, e eu vou ler, tá? Eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta, que hoje eu me gosto muito mais, porque me entendo muito mais também, e que a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora, é se respeitar na sua força e fé. Minha gente, isso é autoconhecimento. Isso é coisa que vem com o tempo. Isso é coisa que vem com a idade. E a gente precisa honrar isso. A gente precisa honrar os que nos antecederam. A gente precisa honrar a nossa própria história, a nossa própria trajetória. Porque é dessa forma que a gente consegue vencer obstáculos e vencer preconceitos, vencer o etarismo. É a partir desse fortalecimento, né, e da nossa própria valorização. Então, eu falei aqui, mais ou menos, dessa minha experiência, trouxe essa reflexão, né, e o meu encantamento pelo bordado, aprendido depois dos 40 anos, porque para trazer para nós todas, né, a lembrança e a certeza de que nós podemos ser tudo que nós quisermos, nós podemos fazer tudo que nós quisermos, quando nós quisermos. Muito obrigada. Sensacional, é isso mesmo. Larissa gostaria de falar, não é? Ela levantou a mão aqui na hora que a Larissa falou. Super me identifiquei com a fala de Caís, assim, eu acho que meu caminho, eu também me auto-intitulo uma servidora com alma de artista, né? E um quê de professora, né? E o dom artístico eu já desenvolvia desde criança, mas assim, eu tenho 1000 planos, né? E o que eu queria dizer, para complementar a fala de Caís, porque eu achei ela muito precisa, assim, é que, partindo da fala dela, né? Eu acho que quanto mais velho eu fico, mais eu sou. Perfeito. É como se eu me distanciasse daquele modelo que me impuseram a vida inteira. E eu vou me aproximando cada vez mais da minha criança interior, aquela que tinha os sonhos, que tinha projetos que ela achava que nunca ia conseguir alcançar. Aí você soma, né? Você se aproxima dessa criança interior numa fase da vida que você já pode realizar esses sonhos e esses projetos, né? E agora eu não só sonho e projeto, como eu realizo eles, né? O mestrado é uma realização pessoal, vou emendar no doutorado, né? Assim, minha família já está informada, pretendo ser professora, que é uma coisa que eu amo, é uma sala de aula. Então, assim, e assim, eu acredito que essa sensação, eu vou reforçar isso dentro de mim, nesse meu processo de envelhecer, de estar cada vez mais próxima, passinho por passinho, daqueles sonhos que eu tinha, que eu almejava quando eu era bem pequenininha, que às vezes eu nem lembro deles, mas eles vão ressurgindo à medida que eu vou envelhecendo. É curioso observar, né, como o etarismo ele foi negligenciado como uma chaga, né, que precisa ser debelada. Ele é um pouco mais recente, mas cresceu em intensidade, dadas as conquistas da medicina, que tornou a velhice mais amigável, né, menos assustadora, e ao consequente aumento da longevidade, né? Hoje em dia, os idosos, os veteranos e mais experientes, né, como muitos chamam, ou seja, a expressão que for aí, na academia, de ginástica, na universidade, no escritório, nas baladas, em qualquer lugar, né? Com isso, passaram a incomodar
os intolerantes de plantão, né? Isso foi o que aconteceu há poucas semanas com a estudante de biomedicina, né, de 44 anos, que foi acusada pelas colegas da faculdade de ser velha demais para aquele ambiente estudantil, né? Algo tão estúpido e sem sentido que provocou uma repulsa de diversos setores da sociedade. E a discriminação, ela está aí, por toda parte. Doutora Ingrácia, pode... A senhora então está primeiro. Eu achei muito interessante. Tá me ouvindo, Fátima? Tá? Eu achei muito interessante quando Mabel falou, né, que essa opção de ser feliz. Eu acho assim, a gente já, quando a gente chega depois dos 40, a gente já tem uma vida que a gente construiu, não é? E que a gente, às vezes, corre muito para passar no concurso, para arrumar um trabalho, para cuidar dos filhos. E tudo isso a gente já fez um pouco, né? Então, agora a gente está na idade de se permitir vivenciar outras coisas. Eu acho que eu já senti, eu acho isso um pouco, mas eu nunca tinha verbalizado. Eu achei muito interessante a fala dela. Eu digo, eu vou adotar para mim essa fala agora, agora, sabe, é o momento da gente ser feliz, de fazer as coisas que gosta, né? Porque a gente está sempre, é isso como ela falou um pouco, é sempre função dos outros e fazendo as tarefas e tudo que não vamos dizer, que a nossa sociedade colocou que é nossa, né? Um dia a gente estava até conversando e eu não sei exatamente se foi o pessoal que trabalha ou em casa, que assim, até quando o marido ele faz alguma coisa, às vezes ele fala assim, ó, eu vou te ajudar, viu? Eu vou fazer isso, eu vou cuidar do menino, ele está ajudando a gente, não é dele o trabalho, né? Eu vou te ajudar. É um excelente marido, mas a obrigação é nossa, é muita coisa em cima da gente, né? Então, é o momento de a gente ter nosso espaço para viver. Não, eu vou fazer o que eu gosto e o que eu quero. Então, tem muito a ver com o que a auxiliadora falou, com a Larissa falou, com a Mabel falou, né? De a gente fazer as coisas que a gente gosta. Só isso. Muito interessante a fala realmente de Caís, e realmente, com a idade, a gente vai perdendo aqueles freios daqueles preconceitos, né? Como eu falei inicialmente, preconceito não pode isso, não pode aquilo, embora as redes sociais ajudaram muito a gente nessa história de se libertar de todas essas amarras que a gente tinha. Eu, pelo menos, tinha muita amarra. Tudo eu pensava, não posso por isso, não posso pela idade, não posso porque sou viúva, não posso porque sou mãe de 4 filhos. E, com o tempo, a gente vai aprendendo que tudo pode, que não tem isso, não tem limites para a gente fazer o que quer, o que gosta e ser feliz. Mas Caís foi muito feliz na apresentação dela. Aliás, todas vocês. Obrigada. No Brasil, né, o etarismo ele traz um agravante. Ele é um país dos que envelhece em ritmo mais veloz do mundo, né? Atualmente, a expectativa de vida ao nascer está em 77 anos. Na década de 70 era 57,6 anos, na década de 40, 45,5 anos, ou seja, cada vez mais haverá gente idosa no convívio familiar, social e profissional, né, da gente. Quer os jovens aceitem ou não, eles terão lado a lado e por toda a vida alguém de idade avançada, né, para compartilhar experiências. E, além disso, os jovens deveriam lembrar que eles mesmos serão velhos um dia, né, e outra alternativa é pior, como diriam os humoristas, né? É isso, Larissa? É isso, sim. E, assim, a gente vem observando 2 fenômenos caminhando em sentidos opostos, né? De um lado, a gente tem essa resistência, porque, de certa forma, os mais velhos, né, eles estão se mantendo e ocupando espaços que antes eram ocupados exclusivamente pelos mais jovens, né? Então, isso incomoda, como qualquer mudança social, né? E, do outro lado, você tem a senioridade, né? Que é um fenômeno muito do campo do trabalho, que é minha área, né? Que é a valorização da experiência, né? As pessoas tendem a achar que à medida que você vai ficando mais velho, você vai ficando mais lento, menos produtivo, né? Mais desatualizado, e, na verdade, não é isso que acontece. É uma impressão completamente equivocada, né?
Exato. Nota-se também cada vez mais em diferentes áreas, novas vozes se levantando, né, contra o preconceito de idade. Eu lembro a cerimônia do Oscar, agora bem recente, desse ano, né, foi um indicativo poderoso dessa mudança, né, nascida na Malásia, a atriz Michelle, 60 anos, se não me engano, ela fez história, né, se tornar a primeira asiática a receber o prêmio de melhor atriz, com 60 anos, né. Ela chegou até a dizer aqui, deixa eu pegar aqui a fala dela, abre aspas, para todos os meninos e meninas que se parecem comigo e que estão assistindo esta noite, este é um sinal de esperança e possibilidades, né? Ela disse no discurso dela, da vitória. E, senhoras, não deixem ninguém dizer que vocês já passaram no seu auge. Né? Então, ela é sua colega de elenco, né, no filme, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Jamie Lee Curtis, ela de 64 anos também, também recebeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante, né, ícone de beleza, em clássicos de cinema, de terror dos anos 80, e famosa por uma cena de striptease, né. Então, assim, a gente está vendo aí esse cenário, né, mulheres com idade já um pouco mais avançada, mas que não são velhas para fazer o que elas querem, o que elas derem na cabeça de fazer, e estão se destacando, né? Aberto aí para vocês. Pode falar, Thaís. Só complementando mesmo, acho que a fala de doutora auxiliadora, né, nessa mudança, né, de percepção que vai vindo com o tempo, porque quando a gente vai tendo mais idade, a gente vai vendo qual é o tamanho que a gente tem. A gente não é mais do mesmo tamanho que a gente era. Então, a gente vai não cabendo mais naqueles lugares, naqueles padrões em que colocaram a gente. E aí, o que a gente quer fazer é ser livre para usufruir, inclusive, dos recursos que vêm a partir desse tempo de vida, que tem coisas que, como já foi mencionado antes, que a gente não podia fazer quando era mais jovem, né? E hoje a gente conseguiu autonomia, palavra que foi trazida por Larissa, a gente tem autonomia para fazer escolhas, né? Para justamente se libertando disso e fazer essas escolhas de forma mais consciente, porque o nosso foco principal passa a ser a nossa própria vida e não as vontades alheias, né? Às quais a gente foi submetido durante a vida inteira. E aí, é interessante que Larissa falou a questão dessa percepção, né, da pessoa que é mais velha, que agora ela não vai mais servir. Pelo contrário, e todo o conhecimento que foi acumulado, todas as habilidades que a pessoa foi colecionando ao longo da vida dela, né, a partir delas, ela vai poder se relacionar muito melhor com as outras pessoas, contribuir muito mais nos ambientes de trabalho, nos diversos ambientes em que ela venha participar. Então, assim, tudo isso são coisas que a gente precisa realmente ter em conta. Larissa. Tudo isso que a gente está dizendo aqui é comprovado cientificamente, né? A ciência já estuda o que eles chamam da curva U da felicidade, né? A sensação de satisfação pessoal com sua vida, com você mesmo, ele começa a crescer na fase que a gente está vivendo agora, a partir dos 45 anos, todas nós aqui, no caso, né? Justamente por causa desses fatores que a gente está conversando, né? A possibilidade de escolha, né? A gente começa a se desprender do espelho que os outros nos impõem, né? Do olhar dos outros sobre nós. Então, a gente começa a tomar, vamos dizer assim, a se apropriar, né? De nós, de nossa vida e de nossa aparência, né? E a gente vai quebrando. E à medida que o tempo vai passando, essa sensação de satisfação e autofelicidade tende a crescer cada vez mais até o fim da vida. E, assim, é uma curva exponencial, né? A gente começa com a sensação menorzinha e parece que quando a gente entra na subida, é igual um foguete. Vai subindo essa sensação de satisfação e felicidade pessoal até a finitude.
É o seguinte, o ambiente das redes sociais, né, Larissa também é acostumada a isso, ele costuma ser associado ao público jovem, né, a feito as inovações tecnológicas, linguagem dinâmica, com muitas danças, muitos emojis, músicas, né, e o surpreendente é que influenciadores da terceira idade, eles têm conquistado seguidores, né, também ao mostrar que podem brilhar nessas mídias, seja TikTok, seja Instagram, e um exemplo, assim, claro desse é Ari Fontoura, né? O ator Ari Fontoura, ele tem revolucionado nas redes sociais. Não, e eu queria fazer uma parte aqui bem rapidinha, doutora Auxiliadora, eu passo já a palavra. É que a sensação que as pessoas têm é que se você for ingressar nesse meio, você vai ter que ingressar nesse nicho do humor, da dancinha, né? Meio TikToker, né? E não, gente. A gente vê perfis de grande qualidade trabalhando os nossos interesses, né? Sem ser através desse tipo de conteúdo que, para a nossa geração, é um pouco, assim, estranho, vamos dizer, né? E não é só isso, apesar de que eu adoro o perfil de Ari Fontoura. Doutora Auxiliadora, pode falar. Não, é só um exemplo de libertação e de... a própria mãe de Larissa, que foi embora para Portugal morar sozinha, não é verdade? Depois de todos os filhos, depois de viúva, e hoje está em Portugal. Ainda está lá, não está, Larissa? O fruto não cai longe da árvore, não, né? Como diziam já. Mas, assim, eu brinco, eu até evito muito falar da minha... Eu evito falar... no perfil, eu tento ser só eu. Né? Eu evito falar da família, dos filhos, do marido, da mãe, mas, assim, de vez em quando eu boto lá uma homenagem a ela, porque ela realmente é uma grande fonte de inspiração para todo mundo. Minha mãe viveu um casamento feliz com meu pai, e há 12 anos ele faleceu, e ela foi muito centrada nas filhas, na família, apesar de ser profissional, uma grande profissional da área dela, e no marido. Ela era muito centrada no meu pai. E depois que ela ficou viúva, ela transformou a vida dela. Ela transformou. E eu digo que ela se transformou internamente. Assim, eu digo que tem a minha mãe, quando meu pai era vivo, e a minha mãe viúva. Né? Ela simplesmente fez uma pesquisa na internet. Ela começou a não se sentir muito confortável no lugar dela aqui. Né? As filhas todas casadas, com suas vidas, ela sozinha. Aí ela foi na internet e pesquisou qual é o melhor lugar do mundo para idoso morar. Juro, foi o Google que disse para onde é que ela ia se mudar. Aí ela fez uma pesquisa, o Google disse, Porto no Portugal. Porto em Portugal. Aí ela só fez mandar mensagem para a gente, é o seguinte, eu vou me mudar para o Porto. E assim, eu digo que foi a melhor escolha que ela fez na vida dela. Porque lá ela está vivendo o lado artístico dela, viu, Thaís? O lado artístico na minha família é muito forte. E lá eu digo que ela só faz o que ela gosta, entendeu? Ela vive uma vida super simples e vive de cantar, de estudar instrumentos, música, que é o que ela ama fazer. Então, assim, se alguém quiser um exemplo de que a gente pode mudar a vida lá perto dos 70 anos, minha mãe realmente é um exemplo disso. Eu queria fazer um registro aqui no YouTube, né, de algumas pessoas que comentaram aqui. Joelson Freitas, passando aqui para parabenizar o evento e a iniciativa. Sou muito fã de iniciativas de organização de mulheres na luta pelos seus direitos e como forma de organização do gênero. Né? Deixa eu ver quem mais aqui. Silvia Carina, a juventude está na cabeça. Conheço pessoas de 20 anos que mentalmente já passaram dos 100. Né? Silvani Souza, a doutora Auxiliadora, sempre me foi uma fonte de grande inspiração. Janice Azevedo, doutora Ingrácia, uma mulher inspiradora. Então, tem vários registros aqui, elogiando nossa live, elogiando as nossas convidadas. Idade é o registro da passagem do tempo. Lembro muito bem da minha irmã, Caís, escrevendo poesias na parede, gosta da casa da nossa mãe, né? Não somos mais do mesmo tamanho, aumentar esse tamanho com qualidade, satisfação pessoal, sair da caixinha que querem nos colocar por causa da idade que temos. Você é velha demais para isso, não somos, né? Basta uns comentários bem interessantes aí. A gente está se encaminhando já
para o final da nossa live. Eu queria que cada uma fizesse suas considerações finais, aí queria que Larissa convidasse as pessoas a seguirem o seu perfil 40+, faça sua propaganda. Pode falar, doutora Engrácia, pode começar até pela senhora. Então, eu vou aproveitar para agradecer, né, que eu não agradeci no início, a iniciativa de vocês de fazer essa manhã, né, a gente conversando sobre esse tema tão importante, o etarismo, e também, assim, mulheres conversando, né, sobre o dia a dia, sobre as experiências, falando da nossa vida, né, do que a gente quer fazer, do que a gente gosta de fazer, e tudo isso usando as novas tecnologias, né? Então, assim, hoje a mulher está muito em evidência, né? Nós, assim, as mulheres, eu acho que têm tentado conquistar bem mais espaços, né? Não importa a idade dela, a mulher hoje está muito em evidência na nossa sociedade, e esses momentos das mulheres se sentarem, trocarem experiências e conversarem é fantástico. Assim, eu aprendi muito com vocês, só quero agradecer, e eu já tenho assim, na minha cabeça alguns pontos que eu fixei agora a partir dessa nossa conversa, e foi assim, inspirador. Eu só tenho a agradecer e dizer que assim, escutei excelentes histórias, né, relatos de vida, e vou levar comigo a experiência de vocês. Muito obrigada. Que maravilha, nós que agradecemos, doutora Engrácia, doutora auxiliadora. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz em participar da live com vocês, mais jovens, mas sempre com lições para dar, porque se aprende, é uma troca, né, de gerações e de conhecimentos. E dizer para todo mundo, eu tenho 72 anos, mas a minha cabeça eu acho que eu tenho por aí por volta dos 40, e nunca é tarde para ser feliz e fazer tudo que se quer. Muito obrigada. Com certeza, nós que agradecemos. Larissa. Gratidão é sempre necessária, né? Eu sempre busco inspiração para mim, né? E doutora auxiliadora é uma inspiração da vida, conhecer a história dela. E, assim, conhecer Caís e doutora Engrácia aqui também me ajudam muito, me trouxeram muitas lições valiosas, né? A última palavra que eu queria deixar aqui era que vida é movimento, né? Disseram que tem pessoas de 20 anos que têm cabeça de 100. Provavelmente essas pessoas, elas não estão tentando enxergar o seu próprio potencial, né? Então, assim, eu acho que enquanto vida houver, né, sonhos, projetos, né, e novas nós vão surgir por aí. Eu já fui 1000 Larissas, né? Pretendo ainda ser mais 10.000 daqui para a minha hora chegar, né? E, assim, eu espero realmente que a gente tenha inspirado pessoas a buscarem lá dentro de si aquele sonhozinho guardado que ela estava inibindo e não estava correndo atrás, tá? Não gosto de fazer propaganda do perfil. Eu digo que ele cresce organicamente, as pessoas vão lá e descobrem. Mas quem quiser, eu adoro conversar. Então, quem quiser é o 40 ponto ou ponto mais lá no Instagram e será muito bem-vinda na nossa comunidade. Um beijo e muito obrigada. Obrigada, Larissa. Caís. Bom, meninas, dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando essas informações, essas experiências de vida, depoimentos lindos, a história da doutora Engrácia, doutora auxiliadora. Larissa, foi um prazer lhe conhecer. Quero agradecer a Fátima Helena, que conduziu tão bem aí os trabalhos e as discussões. Agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, em especial, claro, a minha irmã querida, Catiúcia, que está aí presente, ela que é uma mulher e uma mãe maravilhosa e uma servidora dedicada do Ministério Público, que trabalha lá em Mossoró, uma pessoa que eu amo e que compartilhamos a mesma história em boa parte, e muito do que eu aprendo compartilho com ela, e a gente está aqui justamente para isso, para compartilhar os nossos aprendizados, e como Larissa falou, a gente deseja, tomara, né, que algumas sementes tenham sido
colocadas aí, encontrado solo fértil, e que a partir dessas palavras vocês possam realmente cada vez mais se legitimar. Eu acredito muito na impermanência, e a fala de Larissa me lembrou isso. A gente está constantemente mudando, né? De manhã para tarde, para a noite, a gente está o tempo todo mudando, e a gente pode fazer escolhas. Então, vamos escolher usar as nossas potencialidades para que a gente possa se fazer feliz. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, Caís. Eu gostaria de agradecer a participação da Procuradora-Geral de Justiça, doutora Elaine Cardoso, que precisou se ausentar da nossa live, da criadora de conteúdo digital, Larissa Dantas, da Procuradora de Justiça aposentada, Auxiliadora Alcântara, da Promotora de Justiça, Ingrácia Monteiro, e da nossa servidora artista, né, Caís Mabel. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi um debate altamente enriquecedor. Que venham mais debates de temas tão relevantes como esse, né, que a gente possa sempre fomentar esse espaço de discussão, de debate, de troca de experiências, né? Essa é a proposta do projeto Entre Elas do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Queria agradecer a todos que estão acompanhando também a nossa live pelo YouTube. Muito obrigada pela participação de vocês e conto com vocês na próxima edição do Entre Elas. Obrigada. Tchau.